Bom dia, a paz do Senhor Jesus seja conosco, aleluia. Grande dia de sol, né? Tá poderoso esse dia, prometendo grandes coisas, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Vamos meditar na palavra, então? Vamos embora para o que importa, aleluia. A palavra de Deus nos liberta, né? Liberta de tudo aquilo que está nos retendo em algo. Estava aqui meditando sobre os poços. Começamos lá em Moisés, quando ele foge e ele se assenta ao poço, indo para a terra de Midian. Ali ele se debruça, ele para sobre aquele poço. A gente vai ver lá em Êxodo 2:15. E meditando mais sobre o poço, a gente sabe que tem o poço da Samaritana, aberto lá no tempo de Jacó, e o poço de Jacó ainda está ali. Aleluia, João 4. E Jesus também se assenta ali. Nós sabemos que os poços, ele tem uma finalidade muito grande de fornecer água. Mas também, por ser um lugar de prosperidade, há pessoas que podem querer entulhar esses poços, né? Há uma briga para poder ter sobre o domínio tudo que é próspero. E aí, meditando mais na palavra do Senhor, eu parei no poço de Betseba, lá em Gênesis 21:25. Papai falou algumas coisas sobre o poço. Então, em Gênesis 21:25, está Abraão fazendo a sua caminhada com Deus, se instalando neste lugar. E Abimeleque vendo a prosperidade, vendo Deus na vida de Abraão. Claro que as pessoas vendo a prosperidade e vão querer se relacionar, vai querer se achegar, vai querer tentar, mas não é isso que eu estou falando. Existem pessoas sérias, verdadeiras. Eu quero dizer aquilo que o Senhor colocou em relação a esta palavra, amém? Então, Abimeleque chega em Abraão para requerer o poço que Abraão tem por seu. E Abraão repreende Abimeleque. Abimeleque está com seu exército, está numa posição elevada também, imponente. Até porque Abraão está na terra de Filisteu. E a gente sabe que na terra de Filisteu não é o lugar do povo de Deus. Vemos muito essa terra de Filisteu estudando sobre Davi, lendo sobre Davi. Aleluia. Então Abraão repreende Abimeleque por causa desse poço de água, do qual os servos de Abimeleque lhe tinha tirado. A água naquele tempo, ela era zeladamente guardada, eu acho que em todo o tempo, né? Quando a gente fala de um poço que tem água, ela é zeladamente guardada, até porque se tem algo ali contaminado ou se tem uma água que não tem fundamento, vai ter que se entulhar mesmo. No versos 26, Abimeleque se faz de desentendido.
Eu não sei do que você está falando. Eu não sei. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler aqui, ó. Gênesis 21, 25. Abraão, porém, repreendeu Abimeleque por causa do poço de água que os servos de Abimeleque lhe tinham tirado. E respondeu Abimeleque: eu não sei quem que foi que fez isso. Nem tampouco tu me fizeste saber isso, nem eu ouvi até o dia de hoje. Primeira lição aqui é muito fácil desfrutar das fontes das águas, porém, quando são pegas de maneira correta, vão se tornar, quando não fora tomada de maneira correta, pode se tornar um problema, pode causar uma confusão, pode causar divisão, pode causar uma contenda, pode causar rompimentos de relacionamentos. Primeira lição: é fácil desfrutar das fontes das águas de outras pessoas, porém, que seja de maneira correta. Nós vamos explicar, calma, estamos entrando na palavra. Devemos, como povo escolhido do Senhor, aprendermos a desfrutar de uma única fonte verdadeira de vida. E é sobre isso que nós vamos falar por agora, por hoje. Que esse maná, que essa palavra, que essa água da vida seja bebida, seja comida hoje. Porque o amanhã pertence a Deus. O Senhor quer falar conosco nessa palavra hoje. Eu fico muito feliz que nós estamos crescendo com esses aprendizados que o estudo da palavra nos propõe. E a palavra que já aprendemos, ela é a fonte de toda a sabedoria. E se assim a gente permanecer nela, nós vamos dar muito fruto para nós e para todos que nos cercam. Então Abimeleque diz: eu não sei. Eu nem sei quem possa ter feito isso, eu nem ouvi. Como dói quando estamos diante de pessoas dissimuladas, não é? Falsas, fingidas, mentirosas. Pessoas que mesmo olhando para nós conseguem mentir sem titubear. Então, uma segunda lição. Não faça com os outros o que você não gostaria que fizesse com você. Sejamos verdadeiros, assumamos consequências de todos os nossos atos. O Espírito Santo, ele age na verdade. Ele nos respalda quando falamos e estamos na verdade. Hoje, se há algo para se resolver, seja verdadeiro nessa resolução desse problema. Não seja cínico. Não trapaceie. Mas haja na verdade, você vai ver que Deus vai manifestar com esta graça sobre você, sobre a minha vida, nos nossos negócios, nos seus negócios, porque eu vou me incluir. É um aprendizado para mim. Nos meus negócios, nos seus negócios, na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, nos nossos relacionamentos, que reine sempre a verdade. Talvez Abimeleque, ele estivesse falando mesmo a verdade. Talvez ele não soubesse mesmo que o poço não era dele, que os servos deles estavam tirando água da onde não lhe pertencia. Então, uma terceira lição é: eu não sei realmente o que aconteceu, mas vamos conversar e vamos entrar num acordo. Pessoas estão se destruindo na saúde, nos direcionamentos,
quando não consegue conversar, expressar os seus sentimentos. Hoje, tudo muito é solto na mídia, e na mídia vão se lançar palavras que os outros pegam, mas para quem é de fato de direito ouvir isso, e eu digo de palavras torpes, palavras sem sabedoria, palavras lançadas mesmo, como setas. E a pessoa que é de direito ouvir isso, esses desaforos, talvez nem vai ver. Estamos lançando flechas erradas, alvos errados, não resolvendo as nossas situações, mas revolvendo ela. A gente não resolve, mas revolve. Revolve no sentido de dar movimento errado. Então, toda vez que essa situação voltar, os sentimentos de dor e revolta causados por essas mesmas situações não resolvidas, elas também vão voltar. Então não está nada resolvido, mas está revolvido aí. Está mal resolvido. Então, uma quarta lição: resolva, não fuja, converse, não vá adiar. Se tá causando estrago nos seus relacionamentos, se com essa mágoa você tem até descontado em outras pessoas, e o Espírito te revela quem é, vá e resolva. Se possível, passivamente. Você vai ver que quando romper essa barreira de estarem um olhando para o outro, muitas coisas vão cair por terra, porque você está indo com Deus, por Deus, porque você ouviu uma palavra rema em que Deus vai estar com você, te guardando, te sustentando, te amparando, te guardando, te guiando, te direcionando nas palavras certas. Então, Gênesis 21:30 vai estar falando que Abraão oferece até o sacrifício de dar para Abimeleque 7 cordeiras, que na época representava se Abimeleque recebesse, de fato ele estaria reconhecendo realmente, esse poço é de Abraão. E assim aconteceu. Se ele aceitar as 7 cordeiras, que ele vai comprovar que de fato o poço pertence a esta pessoa, pertence a Abraão. E Abraão tão sábio, né? Meu Deus, esse poço pertence a mim, está na terra estranha. Ele foi ousado, ele era com Deus, ele era de Deus, ele estava na direção de Deus. Então, o que estamos dispostos a abrir mão? Abraão fez isso. O que estamos dispostos a abrir mão para que haja paz e o desfrutar das bênçãos que o Senhor Deus concede ao seu povo? O que você pode, no seu particular agora, o que você precisa ceder para que nada te impeça, nada impeça o agir de Deus e o trabalhar de Deus na sua vida? Fala para você mesmo. Às vezes vai ter que ceder. Perdendo, não. Quando o mundo pensa que nós estamos perdendo, nós estamos ganhando. Às vezes não vai ser nada no material, mas nós vamos ter que liberar muitos dos sentimentos retidos por esta dor e frustração causada por essa má resolução de problemas, pela disputa de algo valioso, precioso, que no caso era o poço, prosperidade. Quanto tem devastado as famílias por causa, e a própria Bíblia diz, o dinheiro é a raiz de todos os males. Como é quando não bem conduzido, quando não bem explicado, como nós temos essa tendência de nos perder na bonança. Mas aqui não, aí não é conflito aqui nesta palavra. Aqui é um encontro para que se resolva as coisas. Então, talvez a gente não vai ter que abrir mão do material,
mas vai ter que perdoar. É um exemplo do que eu vou ter que abrir mão. Perdão. E dentre tantos outros exemplos, o que você tem que abrir mão para que haja um ganho? No caso da grande chamada e da caminhada de Abraão, tudo deveria seguir livremente, sem deixar rusga alguma para trás. Abraão não poderia estar preso nisso, não poderia deixar brecha alguma. Assim como uma pessoa de Deus, com uma grande chamada também não deve ir acumulando em sua conta boletos que virão se não resolver. Sabe aquela coisa que nós vamos adiando? Hoje é um poço, amanhã é outro poço. E aí você vai com medo se limitando. Parece que você nem tem um Deus que te guarda, que te guia, que te sonda, que te conhece, que sabe que você precisa de explicações, sabe que você precisa enfrentar essas situações, resolvê-las para você caminhar e seguir livremente. O caminho de quem segue a Deus, a Jesus Cristo, o caminho ele tem que ser livre, assim como foi de Abraão e de Abimeleque. Mesmo tendo as suas diferenças, eles conseguiram chegar num acordo para seguirem em paz com seus negócios. Esse lugar tem um nome que você precisa resolver. No caso deles, o poço tinha o nome Berseba, lugar de juramento, lugar de fazer as pazes, lugar de prosperidade. É ali. É naquela disputa que o bem venceu. Quem de certo pertencia, venceu. Se é teu, tá guardado. Deus vai te respaldar na verdade, é meu. O Senhor vai proteger isso aí. Que lugar, que nome você dá para essa situação que tem que ser resolvida? Berseba, um poço. Lugar de juramento. Lugar que há de se fazer as pazes para não haver guerra, para que haja prosperidade. Então, logo ali, Abraão, ele planta, fala em algumas traduções um bosque, mas não de pronto dá para se plantar um bosque. Uma árvore, ele planta uma árvore e dali Abraão invoca o nome do Senhor Deus eterno. Então, esse Deus eterno, ele invoca. Oh, glória a Deus, obrigada Jesus, que o Senhor conseguiu fazer com que aquilo que era grandioso para mim se resolvesse de uma maneira que eu, meu Deus, não sabia como lidar. Mas o Senhor me ajudou, o Senhor direcionou, o Senhor me forjou para que eu pudesse enfrentar essa situação da mais leveza possível. Achei que haveria guerra e não, houve-se paz. Tudo fluiu tão bem, Senhor. Abraão planta a árvore e ali ele invoca o nome do Senhor. Obrigada, Senhor. Deus eterno, Deus de ontem, Deus de hoje, Deus sempre há de ser, Deus de encontros, Deus de reencontros, Deus de livramento, Deus de prosperidade. Assim como Abraão conseguiu romper com as suas dificuldades de se instalar no lugar devido, que pertencia a ele. Sabe, o lugar era do inimigo, o lugar era a terra de Filisteu, pertencia a um possível inimigo na terra. Ali havia algo contrário, a terra era do Filisteu, não era de Abraão, mas o poço era de Abraão. Algo ali naquela terra era dele. E contudo, naquele lugar, onde poderia haver-se uma guerra e até morte, por causa da posse, do poço, muito que ele imaginava, o que nós imaginamos, não, ele tinha certeza. Nós é que vacilamos muitas vezes. Neste mesmo lugar houve um encontro de aliança e paz. E ambos prosperam.
Poderia ser inimigos ferronhos. Não, vamos derramar sangue, vamos brigar. Eu sou seu inimigo. Nunca mais. Não, houve-se ali um encontro, houve-se paz. Terra de Filisteu, onde essa terra de Filisteu, Abraão fica até a sua morte. Então, toda vez que alguém lhe vier com intenções, como Abimeleque veio até Abraão, não julgue essa pessoa antes de ouvi-lo. Não ignore. Não faça seu inimigo antes mesmo de ouvi-lo. Seja você um apaziguador destas desavenças. Tome posse dessa palavra de Deus que já foi à sua frente resolvendo toda essa situação, porque você está livre nessa situação para resolver essas coisas. Não há nada que te impeça no agir de Deus nesta causa. Deus tira de você o medo. Deus tira de você a aflição de falar com as pessoas. Deus rompe barreiras nesta manhã, barreiras de incredulidade, de inverdades, de injustiças. Deus se levanta. Deus te levanta. Deus vai se levantar nessa situação como Deus de paz. No nome de Jesus, receba esta humilde palavra e que a paz que excede todo entendimento venha guardar sua mente, o seu coração nesta manhã. Está revestido. Pode ir resolver. Vá sem medo. O Senhor Deus é contigo. Se você está na verdade, você está respaldado por ela, vá em paz. Resolva seus problemas. Não revolva. Não entorne eles. Não adie eles. Aleluia. Para finalizar, eu quero te lembrar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quando você sair, chame Ele. Quando você for caminhar, Jesus não é o caminho, então quando você caminhar, chame Ele. Caminhe comigo, Senhor. Quando você for falar, você fale, Jesus, eu vou falar a verdade. Então fale. Porque Ele é a verdade, então chame Ele. Quando for invocar e falar a verdade. E chame Ele também, já que Ele é a vida. Aleluia. Então você chame Ele enquanto você está vivo. Porque você tem a vida de Deus. Porque você tem Jesus. E se Jesus é a vida, chame Ele enquanto você está com a vida, a verdadeira vida que te liberta, que te faz mais que vencedor, que te faz caminhar e se instalar onde Deus quer, que vai te fazer prosperar nesta terra, para a glória do nome de Jesus. Siga em paz, siga com Deus. Esta é a palavra de hoje, que nós possamos dar vida a esta palavra e resolver todas as situações pendentes. No nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Ótimo dia na paz do Senhor Jesus. Jesus te ama e eu também. Glória a Deus. Aleluia.